Fala amigos, beleza? Que vitória linda do Flamengo, hein? Tô fazendo um vídeo aqui bem rápido pra vocês, pra falar um pouco sobre essa vitória do Mengão, né? Trazer uns cortes aqui pra vocês. Que vitória linda do Flamengo, né? Mas confesso que fiquei muito irritado, gente. Irritado demais com esse primeiro tempo. O Flamengo jogou bem e tal, mas, porra, perdeu o gol demais. O que o Bruno Henrique também se enrolou com a bola é brincadeira, hein? E isso já vem acontecendo já em alguns jogos. Muita gente não enxerga isso, mas vem acontecendo isso com o Bruno Henrique, né? Mas eu acredito no jogador, tenho certeza que o Bruno Henrique vai voltar com aquela sua boa fase, né? Sabemos que ele já tá com aquela velocidade que a gente conhece, mas porra, o Bruno Henrique tá se enrolando demais, apanhando muito da bola. Mas graças a Deus deu tudo certo aí. O juiz, né, que foi horrível também nessa partida, poderia ter dado 2 pênaltis aí para o Flamengo, pênalti que não foi marcado, mas decidiu dar aquele pênalti já quase no finalzinho do segundo tempo, e graças a Deus o Pedro aí conseguiu fazer esse gol que levou a vitória do Flamengo, que levou o Flamengo ao topo no Brasileirão. Então vou colocar aqui um corte, né, a fala do jogador do Fluminense que já tá com chororô. Vou colocar aqui também a fala do Gerson, que ele falou um pouco sobre essa partida, e é claro, a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Vamos ver o que a rapaziada aí falaram sobre este jogo. Tudo ok? Tudo ok. Diniz, a Band está ao vivo aqui, ele vai fazer a primeira pergunta, ok, gente? Tá ao vivo. Boa noite, vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz. Diniz, boa noite, Thiago Carvalho da Band, a gente está ao vivo. Diniz, tem um lance na partida que é um lance primordial do jogo, que é o lance do pênalti. De um lado, o Flamengo está dizendo que foi pênalti, do outro lado, parece que há uma falta primeiro do Bruno Henrique, ou pelo menos um empurrão do Bruno Henrique do Calegari. Quando o Calegari cai, há realmente a queda do Bruno Henrique em seguida. Vocês analisaram esse lance? Vocês acharam pênalti de fato ou não? Primeiramente, boa noite. Eu acabei de ver o lance agora. E o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti, de fato não foi pênalti, sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. E poderia mais falta no Calegari, pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Então, foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. E contra o Cruzeiro foi da mesma forma. Diniz, boa noite. Marcelo Globoesporte.com. Cada jogo mais cria-se um ambiente de pressão, de xingamento contra a sua permanência no cargo. Tendo mais essa derrota, você teme uma possível demissão? E também sobre o Cano. Ele deu uma entrevista para o GE falando que estava jogando no sacrifício, pensando com dores no joelho. Então, por que manter o Cano como titular, mesmo com ele reclamando de dores no joelho? Então, Marcelo, essa entrevista já tem 3 anos. Eu acho que essa entrevista já tem muito tempo, porque eu falei com o Cano ontem, inclusive até eu falei, inclusive, da entrevista, ele falou, essa entrevista é antiga, que eu dei pro Gé, ele não tá tendo mais dor no joelho. Quando ele teve as dores no joelho, lá foi depois do jogo, primeiro jogo do Flamengo, aí ele foi melhorando, aí um outro jogo ele até jogou sentindo um pouco, mas ele não tem mais o problema no joelho. Já faz tempo, ele não tá jogando no sacrifício, não. Então, assim, ele tá jogando por conta disso, fisicamente, assim, a gente pode questionar outras coisas, mas fisicamente o relato do Cano é que ele tá 100% para jogar. Demissão eu não tenho. Demissão, assim, não sou eu que me demito e que me contrato. Eu não tenho, nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor, que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Só para pedir uma pergunta, tá? Dirente, boa noite. Sérgio Guimarães, Tupi.
Você gostou da atuação da equipe com essa nova formação? Pelo menos o sentimento que eu tive, e boa parte também do torcedor, dos analistas, é que essa formação, meio de campo, teria ficado um pouco mais frágil. Mas essa formação em si, com mudança de esquema, com novas peças, você gostou? Analisa, por favor, o time que você começou o jogo e que pode ser uma tendência a partir de agora, essa mudança. Isso não quer dizer que é uma tendência. A ideia, os 20 primeiros minutos a equipe se comportou bem. Era um jogo que a gente ia ter, a ideia era ter mais controle do jogo, mais posse. O time do Flamengo, esse time que está jogando é um time de transições muito rápidas. E a gente estava conseguindo controlar o jogo, não estava conseguindo ter muita profundidade, que era uma coisa que a gente sabia que a gente ia ter que levar o time aos poucos para o campo de ataque, e o número de finalizações, a tendência era que não fosse alto mesmo. Era uma coisa que a gente esperava. A gente colocou o Flamengo no jogo em 2, 3 erros de saída seguido, e aí a torcida veio junto, a gente perdeu um pouco de confiança. E de maneira geral os jogadores se entregaram, tentaram fazer as coisas, mas a partir desse momento o jogo pendeu mais para o Flamengo. E no desempenho do jogo a vitória foi justa do Flamengo, mas repito, mas não com, mais uma vez, com erro de arbitragem. Aqui, Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, tendo em vista e o John Arias, um dos artilheiros do time na temporada, e o Fluminense não perdeu com ele em campo no momento. Queria saber de você quanto a ausência do John Arias e do André também prejudica o sistema de jogo do Fluminense. Isso eu já falei algumas vezes, existem muitas coisas no momento do Fluminense, né? Existe, já falou, a conquista inédita da Libertadores, depois ganhou a Recopa esse ano, existe um relaxamento que a gente tentou fazer de tudo para evitar, uma acomodação, e o ano passado o time tinha uma base muito forte, com o Nino, o André e o Arias sendo jogadores assim que jogavam praticamente todos os jogos e com uma regularidade muito alta, praticamente em cada setor do campo. A gente sabia que ia ter dificuldade, mas a gente esperava perder o Nino só. No primeiro semestre a gente acabou que perdeu o Nino, logo depois perdemos o André por lesão e perdemos o Arias convocado. Então era normal esse desajuste. E aí alguns jogos no Campeonato Brasileiro que a gente teve a vitória ou o empate nas mãos, a gente deixou escapar, já falei algumas vezes. O jogo do Atlético Mineiro foram 2 pontos, o jogo do São Paulo pelo menos 1 ponto, mais 2 pontos contra o Juventude e talvez mais 3 pontos contra o Atlético Goianiense. E aí, com os resultados negativos, a gente fica com a análise técnica até mais dificultada, existe uma pressão muito grande do torcedor, que é normal e é justa. E, somado a esse momento de hoje, existe uma perda de confiança que acaba impactando no time. E no jogo de hoje, jogando contra um time que é líder e que está num momento muito bom. Mas a gente tem que procurar nos treinamentos ir ajustando e trabalhar. Não tem outra coisa para fazer. Trabalhar e procurar melhorar a equipe. Boa noite, Diniz. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Eu queria saber de você qual a análise que você faz de alguns jogadores que foram contratados pelo Fluminense no início dessa temporada, como Renato Augusto, Terãs, Gabriel Pires, Antônio Carlos, que você utilizou hoje, porque eu quero saber se você identifica que há uma dificuldade deles entenderem a maneira que você arma o time para jogar, se você acha que existe essa dificuldade, porque eu levantei alguns números desses jogadores da temporada passada em participações de gols, e todos eles tiveram queda em participações diretas de gols, ou assistência ou gols. Queria que você fizesse uma análise desses jogadores. Hoje você utilizou, como eu disse, Terãs, Renato Augusto, Gabriel Pires e Antônio Carlos. Se você acha que ainda dá para extrair desses jogadores para eles entenderem a sua filosofia de jogo e se tem alguma dificuldade por parte de entendimento deles a partir do que você quer para o Fluminense dentro do campo. Obrigado. Acho muito difícil analisar assim de maneira separada, porque o momento da equipe, esses jogadores, eles vieram, obviamente, que tem uma mudança no modelo de jogo, que eles eram acostumados. O Renato teve um pouco de problema de lesão também, de adaptação. E o Gabriel, não dá nem para você citar o Gabriel nessa conta, porque o Gabriel jogou, se somar tudo, não dá, acho que 90 minutos. Então não dá para contabilizar isso. E o Terãs também jogou muito pouco até agora.
Então, os jogadores, de maneira geral, eles, principalmente algumas posições, zagueiro, jogadores de meio campo, é um time que tem mais mobilidade que as equipes que eles vieram. Então, existe uma adaptação natural, mas assim, não dá para colocar isso na conta dos jogadores, porque eles estão se adaptando. A equipe como um todo está jogando pior, bem pior em relação ao ano passado, e eles fazem parte de uma equipe que está no momento mais difícil. Então a análise individual ela fica muito difícil de ser feita nesse momento. Por acá. Una pregunta bien específica. Para usted el problema de Fluminense es futbolístico o físico? O problema é geral, não é, no físico não tem problema físico, problema físico no sentido de lesões que a gente teve, muita gente fora em determinados momentos, mas de problema físico não, o problema é meio geral, não dá para você separar uma coisa da outra. Eu acho que a gente tem que buscar soluções, mas o problema não está numa parte só, num setor só, numa valência só. Acho que a gente precisa melhorar em todas as frentes. Tudo bem, Bárbara Macedo. Eu queria falar, a gente fala tanto do mental dos jogadores, a gente teve até uns acontecimentos com o Fluminense recentemente, envolvendo Felipe Melo, Guga, mas eu queria falar sobre o teu mental também. Com todas essas críticas, essa pressão da torcida querendo talvez uma demissão, como é que tu faz para se blindar e também poder trabalhar isso com o elenco? Não, eu, assim, nesse sentido, eu tô bem. Eu sou um cara bem trabalhado em relação a isso. Eu tô procurando fazer o máximo para deixar o elenco o melhor que eu posso. Então, a gente tem trabalhado nisso. O futebol é difícil mesmo. Quando essas fases elas chegam, é difícil para todo mundo. A gente tem que ser forte e procurar ficar mais junto do que nunca para poder aumentar a nossa chance de começar a vencer jogos, que essa fase só vai passar com vitórias. Isso. Tudo bem, gente. É uma fase que está demorando um pouquinho para passar e acho que a gente vem ouvindo isso, assim, sobre trabalhar bastante, sobre chegar ao resultado. Só que esse resultado até agora não veio e parece que o Fluminense cada vez mais entra numa situação que é mais difícil reagir. Por isso eu queria ouvir de você, assim, em alguns momentos parece que falta poder de reação dos jogadores em campo, enfim, para até acabar esse ciclo. Qual o poder de reação? Você vê ainda algum poder de reação? E qual é esse poder de reação que você consegue enxergar ainda nesse time para dar uma resposta dentro desse campeonato? Porém, essa pergunta é uma pergunta assim, é difícil fazer a resposta qual que é o poder de reação. Se eu souber, acreditar é acreditar. Você acreditar no elenco, esse é um elenco, assim, muitos jogadores foram campeões da Libertadores, campeão da Recopa, campeão carioca, goleiro do Flamengo na final. Em 2023 e 2022 foi terceiro colocado no Brasileiro, então assim, acreditar porque é uma equipe que é capaz. Não tem por que não acreditar nos jogadores. A gente tem desfalques, não é o mesmo time, mas tem muita gente que está aí. Então a gente vive um momento ruim, que as coisas não acontecem. Contra o Cruzeiro, a equipe fez uma boa partida, não jogou mal contra o Cruzeiro. Foi um jogo equilibrado. Hoje começou bem o jogo, mas assim, contra o Cruzeiro, a gente, um jogo que poderia ter tido outro tipo de resultado. Hoje também teve o lance do pênalti, que é um pênalti inexistente. Então é um momento que várias coisas estão acontecendo contra o Fluminense. A gente tem que, eu acredito no time. Esse é o time que está aí. Esse é aquele time que encantou em alguns momentos do ano passado, mesmo em 22, e que vive uma fase ruim nesse exato momento. Boa noite, Diniz. Cauã Tinoco, do Jornada Cartel 1902. Você já citou, né, hoje a questão da arbitragem, que para você isso influenciou no resultado. Mas apesar disso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente viu um Fluminense com muitos erros técnicos, principalmente na saída de bola, entregando chances claras para o Flamengo. A que você atribui essa quantidade tão grande de erros, tanto hoje quanto nos últimos jogos? O que você pretende fazer para mudar isso num cenário tão crítico como esse, né? O Fluminense hoje é o lanterna do Brasileirão pela segunda rodada seguida. A gente tem que... Não tem uma coisa que se fala assim, mas a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que arrumar uma solução. A ideia hoje não era, se vocês me virem na beira do campo lá, muitas vezes eu que falei para alongar o jogo. Então a gente alongou muita bola hoje também. Falta, obviamente, um pouco de entrosamento com as mudanças que a gente faz e um pouco de leitura, especialmente no jogo de hoje, um pouco de leitura de saber fazer, de alongar o jogo e jogar de uma maneira mais simples quando é necessário. Como a gente fez contra o Colo-Colo e hoje a gente fez, mas tinha que ter feito mais vezes. Como eu disse, a gente, uns 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, a gente foi botando o Flamengo no jogo, nas saídas curtas que não estava acontecendo. A gente entregou 1 ou 2 gols ali que já podiam ter feito o gol. Então no jogo de hoje era uma leitura, se não dá para sair jogando por baixo, tem que sair com bola longa. É isso. Não tem muito o que explicar não, acho que é trabalhar pra
gente reverter a situação que a gente está. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem um grande elenco, a gente lutou até o final. Um pênalti muito duvidoso ali. Primeiro foi falta do nosso jogador, ele não deu. Fica complicado, mas é falar pouco e trabalhar mais. Manutenção, né, na liderança, o Flamengo que acumulou chances de gol ao longo de toda a partida e conseguiu fazer um gol com o pênalti do Pedro. Vale ressaltar a força do nosso elenco. Não é desculpa, mas é um fato que o professor falou antes ali, questão de distância. Acho que é mais a parte humana, né? A gente teve um dia menos de descanso, mas como eu falei antes, vale ressaltar a força. Mesmo com um dia menos de descanso, a gente botou muita intensidade ali. Pecamos, no meu modo de ver. Acho que no primeiro tempo a gente já tinha que sair com algum gol, ter feito algum gol ali, que a gente teve a oportunidade. Mas jogo difícil, clássico. Independente de onde o adversário está, é o atual campeão da Libertadores, a gente tem que saber isso. Mas como eu falei, ressaltar mais uma vez a intensidade e a força do nosso elenco. Então, amigos, esse foi o corte que eu queria colocar aqui pra vocês. Peço perdão aí a todos por estar gravando um vídeo assim, tal, bem aleatório, né? Porque, gente, eu tô aqui meio que aperreado com algumas coisas. Mas enfim, é assim mesmo, é um canal assim bem raiz, como todo mundo já conhece. Mas graças a Deus aí o Flamengo conseguiu essa vitória em cima, né, das Flores. Choram as rosas estão chorando, né? O Fluminense vai cair sim para a Série B este ano e não tem para onde correr, meus amigos. Graças a Deus o Flamengo conseguiu essa vitória. Eu tava pedindo muito, mas muito a Deus que saísse essa vitória do Flamengo, olha. Mas, porra, tava muito irritado já no primeiro tempo. De gol que o Flamengo perdeu, hein? É brincadeira. E aí, o que vocês acharam dessa partida? Já comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião. E é claro, quem ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa aí o sininho de notificação para você não perder nada aqui do canal Michel Flá, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!